Bora lá, então. Dia 11 de agosto de 2023. Nós vamos iniciar uma aula agora, onde vamos estudar algumas tecnologias. Vamos começar com HTML. Ok, beleza. Bom, isso aí que eu estou mostrando para vocês já é conhecido de todos. Usamos muito na disciplina de banco de dados 1. É o nosso bom e velho conhecido painel de controle de uma conta que temos no data center. Estou com o meu usuário prof. Cada um de vocês tem aí os seus respectivos usuários. E aí, vamos lá. Mais uma vez, vamos lá no nosso maravilhoso, sensacional W3 Schools. Porque nós vamos seguir ele para aprender a tecnologia HTML. Nós vamos aprender HTML e JavaScript, porque no próximo período, quando a gente for fazer a disciplina de linguagem de programação 2, e nessa disciplina nós vamos estudar desenvolvimento de sistemas web com PHP, a gente vai precisar desses conhecimentos de HTML e JavaScript para implementar os exemplos lá na frente. O que é HTML? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos responder. Bom, na internet, quando você navega pelos sites disponíveis na internet, como, por exemplo, sbt.com.br, nossa, que chato esse site, hein? Não, obrigado. Não, obrigado. Ah, não. Quando eu entro num site assim, fica enchendo as paciências, eu já saio fora. Deixa eu pegar um outro aqui. Vamos pegar... efácil.com.br. Uma loja. efácil.com.br. Espera que eu vou pôr .br. Pronto. Site de uma loja. Não sei se vocês já aprenderam, mas vocês sabem exatamente o que é que acontece aqui? Quando eu... Ah, lá vem, ó. Janelinha que me mata de raiva. Eu vou dar uma resumida muito superficialmente do que aconteceu aqui, tá? Deixa eu só pegar uma imagem aqui para facilitar. Vou achar uma imagem aqui para facilitar a explicação que eu quero fazer para vocês. Tem boas imagens aqui. Deixa eu ver qual vai ser mais legal. Essa aqui. Olha que bonitinha essa imagem. O que eu fiz? Quando eu digitei efácil.com.br, eu sou esse web browsers aqui, ó. Eu sou esse notebook. E aqui no meu Google Chrome, eu digitei efácil.com.br. O meu browser, em conjunto com o meu Windows aqui, ó,
foi para a internet adentro, procurar em qual dos computadores esparramados pela internet está as informações do efácil.com.br. Como eu disse, eu estou resumindo muito a novela aqui, porque aqui a gente está falando de HTTP, a gente está falando de DNS, tem uma sopa de letrinha aqui que vocês vão estudar com o Willi e com o Evandro. Tá? Mas, por algum milagre da tecnologia, alguém aqui na internet falou assim, ó, esse efácil.com.br está lá no IP 200.300.400.500. É lógico que não é esses números, até porque o IP não passa de 256, 255. Então, e aí, através desse número, eu acho na internet, nesse ninho de gato, que é a internet, qual é o computador que tem esse site. E o meu pedido chega lá para esse computador, que é esse request. Mandei o request pela internet, chegou lá no computador que tem a página que eu quero ver. Esse computador manda a resposta. Essa resposta navega pela internet e chega para mim. Para mim, leigo em computação, chega o site, ó, efácil.com.br, com as promoções, as informações da loja, etc. Ok? Para um profissional de informática com um pouco mais de conhecimento do assunto, se ele vem numa área em branco, sem clicar em nada, numa área que não tenha nada do site, clica com o botão direito do mouse e vem nessa opção aqui, ó. Isso tem em qualquer navegador. Eu estou mostrando para vocês no Google Chrome, mas tem isso no Mozilla, tem isso aí em todos, tá? E clico nessa opção, exibir código-fonte da página, eu vejo a sopa de letrinhas que o servidor web servers, que o web server lá do Efácil mandou para mim. Então, o que chegou para mim no meu browser foi isso aqui, ó. Olha aí que lindo. Foram 1.107 linhas. E isso que veio codificado dessa forma, visualmente, o meu navegador me mostra desse jeito. Então, o que que aconteceu? O meu Google Chrome recebeu esse código e traduziu para mim de uma forma amigável nessa página bonitinha que eu estou vendo. Beleza. Por que que eu estou falando isso? Porque aqui eu tenho várias tecnologias misturadas dentro desse código que foi enviado pelo meu browser, para o meu browser, pelo web server lá do Martins, lá do Efácil. Tecnologias que eu consigo identificar aqui: CSS, HTML, JavaScript. Essas três tecnologias são responsáveis praticamente por 90%. Praticamente tudo que você navega na internet, todo site que você acessa pela internet, seja no celular, seja onde for, meu Deus do céu, o chato vai embora. Tá? Se eu clicar com o botão direito, como eu disse para vocês, e mandar exibir código-fonte, tá lá, ó. HTML. Deixa eu mostrar para vocês aqui melhor. Então, isso aqui é HTML. O que mais que eu tenho aqui, ó? Quer ver? Que mais? Deixa eu ver. Enquanto só tem meta. Aqui, ó. Isso aqui é um arquivo CSS. Se eu clicar nele, ó, aí eu vou para um arquivo CSS. Deixa eu pegar um arquivo já. Esse aqui é um arquivo JavaScript. Olha, o pessoal usa um JavaScript lá do Facebook. Usa um cliente Google. Ó,
JavaScript que está lá dentro do facebook.net, tá vendo? Isso aqui é JavaScript. Então, percebam que praticamente o que move os sites na internet é HTML, CSS e JavaScript. CSS, perfumaria, para ficar bonitinho, para ficar coloridinho, para não ficar assim. Então, isso aí a gente vai, se sobrar um tempinho lá para o final, a gente pode dar uma olhadinha nisso. O objetivo principal na disciplina aqui é aprender o mais importante da estrutura, que é o HTML e o JavaScript. Porque o CSS é mais simplesão, qualquer coisa aí você não vai ter dificuldade em pesquisar e achar isso, tá? Então, tudo isso que eu disse até agora é para você entender do porquê que nós vamos estudar HTML e JavaScript. Porque esse HTML, quando a gente for fazer as páginas com programação PHP, lá para o internauta vai aparecer HTML, CSS e JavaScript. É o que vai aparecer para o internauta. Mas com essas tecnologias eu consigo mostrar uma cara para o internauta e interagir com o internauta. E por trás dessa casca que aparece para o internauta com HTML e JavaScript, eu consigo interagir com ele e criar a inteligência com algoritmos PHP lá no meu servidor. Vocês vão entender disso depois na disciplina no próximo semestre. Por enquanto, vamos concentrar nossas forças aqui no HTML. Bom, então vamos voltar aqui para o... Vocês já sabem, então, qual que é a função do HTML. O que o HTML faz? É uma espécie de linguagem, é uma linguagem. Se você olhar a tradução aqui, ó, vamos facilitar a nossa vida. É a linguagem de marcação padrão para páginas web. Com HTML você pode criar seu próprio site. HTML é fácil de aprender, você vai gostar. Então é isso. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo de HTML, que está aqui nesse tutorial que a gente começa a seguir. E aí, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa disciplina. Essa é um pouco diferente. Tem atividade todo dia também, mas você vai fazer atividade aqui dentro da sua conta do Data Center. Essa conta que você tem no Data Center, eu mostrei para vocês na outra disciplina que ela oferece um serviço de banco de dados. Mas essa minha conta no Data Center também me oferece outro serviço, que é o serviço www, que na realidade nada mais é do que eu tenho um site aqui. E esse site eu posso ver a estrutura dele através do meu gerenciador de arquivos. Como é que eu achei esse gerenciador de arquivos? Ele está aqui, tá? Em algum lugar. Esses ícones. Mas aí eu tenho um filtrozinho aqui de navegação, que eu digito ARQ, e ele acha o gerenciador de arquivos. Quando eu abro o gerenciador de arquivos, ele é... Aqui, ó, ele é esse gerenciador de arquivos, eu consigo ver os arquivos que eu tenho dentro da minha conta do Data Center. E aí, dentro da minha conta do Data Center, eu tenho uma pasta Meus Arquivos, e dentro dessa pasta Meus Arquivos eu tenho toda a estrutura de pastas. Mas, a que vai lá para o internauta na internet, ela fica aqui, ó, dentro de público HTML. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse aqui do semestre, que eu não sei o que é, deve ter sido do semestre passado, vou apagar esse aqui. Ah, vou só renomear esse negócio. Deixa eu ver se eu vou só renomear. Vou mudar isso aqui. Renomear isso. Então, deixa eu mostrar para vocês. Ó, eu tenho uma pasta pública HTML. Dentro dessa pasta pública HTML, eu vou criar uma nova pasta. Aqui, ó. Veja que eu estou no público HTML. Clico aqui, criar nova pasta. Vou chamar essa nova pasta de... Vou chamar de ES. Criar. Dentro dessa pasta ES, eu não tenho nada. Isso aqui é igual o gerenciador de arquivos do Windows. Só que ele é web, por quê? Porque essa área
essa pasta meus arquivos está lá dentro do meu espaço do meu usuário no data center. Então, percebam que dentro de Public HTML eu criei a pasta ES. E aqui dentro eu vou criar um arquivo. Vai criar arquivo Onde criar arquivo nesse negócio? Vou botar um direito no mouse, tá? Botar um direito no mouse aqui dentro. Novo arquivo. Vou chamar esse arquivo de p1.html. p1.html. Bom, aqui dentro desse ambiente eu também consigo editar esses arquivos. Então eu nem preciso usar um editor específico. Esses exemplos que a gente vai fazer são simples, dá para a gente fazer direto aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima desse p1.html e vou usar a opção editar em nova aba, porque ele vai fazer o quê? Ele vai abrir para mim editar o p1.html numa nova aba do meu browser. Aí, aqui dentro, eu posso digitar o conteúdo do meu arquivo p1.html. Deixa eu voltar lá no fiat.com.br. Deixa eu clicar num link qualquer aqui, só para me ver um negócio. Menu Fiat Profissional. Olha só o que ele abriu. Veja, eu cliquei num link da página da Fiat. O que ele abriu? fiat.com.br/fiat-profissional.html. Viu? Esse arquivo fiat-profissional.html é um arquivo que está lá dentro do servidor, dos computadores da Fiat em algum lugar aí da internet. Isso nem deve estar dentro da Fiat. O que deve estar dentro de um data center que a Fiat contratou, com certeza. Hoje em dia, quase ninguém se preocupa em montar um computador dentro da empresa para botar esses negócios, né? Não compensa. Você contrata um data center que sai 1000 vezes mais barato e tem 5.000 vezes mais segurança e mais estrutura adequada. Bom, nem precisava ter feito esse parênteses, mas tudo bem. Bom, então eu estou mostrando para vocês que eu também estou fazendo parecido. Dentro da minha área no data center, eu criei a p1.html. Agora eu preciso colocar o código que vai ser enviado para o browser do internauta que for acessar a minha página. Vou dar uma copiada aqui, ó. Esse exemplo eu vou copiar, porque ele é pequeno e simples, e vou explicar ele, tá? Vai ser o nosso primeiro exemplo, que vai ser a atividade de hoje. Vou voltar lá para o meu p1.html e vou colar ele aqui, Ctrl V. Beleza. Vamos entender a estrutura de um código HTML. A primeira linha fala o seguinte: ou Google Chrome, ou Mozilla Firefox, ou browser, você está lidando com um doctype HTML, ou seja, um documento do tipo HTML. Tá, como é que começa o código? Ele começa com as instruções HTML, na sua esmagadora maioria, começa com sinal menor, tem a instrução dentro e termina com sinal maior. Então, aqui está abrindo o que a gente chama de tag, ou tag, tá? T-A-G. O que isso aqui fala no tutorial? Bom, deve falar mais para frente. Meu aprendizado, bababi, bababob, bibi, elementos HTML. Parará. Tá, beleza. Introdução ao HTML. O mesmo exemplo que a gente copiou. O HTML, ele também é cheio de versões, tá? Ele é muito antigo e ele tem versões, a gente está nas versões mais novas. Aqui, ó, tag name. Então, aqui ele está explicando que o HTML, ele é estruturado dessa forma. Então, eu tenho o nome da tag, entre menor e maior, o conteúdo e depois menor barra tag name. Então, aqui ele dá um exemplo, ó. Tem a tag H1 e depois barra H1. Certo? Aí tem várias tags, tá? Tags ou tags, do jeito que vocês preferirem. Aqui ele tem alguns exemplos.
Aqui ele está explicando essa aqui, né? Pode abrir o tradutor aqui, ó. Aqui a declaração define que o documento é do tipo HTML5. Aqui é o elemento raiz da página HTML. Contém informações sobre a página, é um cabeçalho, tá? O título é um elemento do cabeçalho. E aqui eu tenho o corpo do meu código HTML. Então, retomando aqui o nosso, aqui começa meu código HTML, aqui começa o corpo, isso aqui, esse tipo de organização que eu estou fazendo aqui, ó, é para mim poder ver o que está dentro do quê. Ó, isso aqui chama indentação. A gente faz isso nos algoritmos também, nas linguagens de programação. A gente deve fazer isso. Por quê? Porque facilita a visualização do programador. Isso aqui é até pré-requisito, gente. Não tem lógica ser programador com código bagunçado, não. Você não arruma emprego, não. Tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Significa que, ó, tudo isso aqui está dentro de HTML/HTML. Aqui é o cabeçalho. Esse item é um item que está dentro do cabeçalho que termina aqui. Aqui é o corpo da página. Esses são itens que estão dentro do corpo da página e o corpo da minha página HTML acaba aqui. Tanto é que se você colocar assim, ó, ele mostra onde começa, ele mostra meio que, tá vendo a linhazinha aqui, ó, fica mais escuro, ó. Ele mostra onde começa, onde termina. Então sempre se preocupe em fazer o seu código o máximo organizado possível. Todos aqueles códigos que eu disponibilizo pronto para vocês, ele já está organizadinho dentro desse conceito de indentação, tá? Bom, então aqui, ó, eu defino o título da página. E eu vou colocar um título aqui para depois mostrar para vocês onde isso aparece. Eu vou chamar isso aqui de UFTM, Cephores, CTIT. Pronto. Nesse H1, eu vou escrever aqui, ó, dentro dessa tag H1, professor André. E aqui eu tenho um parágrafo. Eu vou colocar aula de Java, ou Java não, gente, HTML, no dia 11 de agosto de 2023. Então, aqui vocês já entenderam. Aqui eu estou falando que é o HTML5, aqui eu estou falando que começa o HTML, aqui termina, aqui é o cabeçalho, e aqui é o corpo. No corpo eu estou usando a tag H1, aqui já fala aqui que a tag H1 é um título grande. Então, a tag H, ela vai de 1 a 6, se não me falha a memória. Eu não vou preocupar em explicar isso agora, porque mais para frente a gente vai estudar ela. Então, é um título grande. E o P é um parágrafo. Então, eu vou colocar um título grande. Eu vou sair da Fiat aqui, vou voltar para cá. Professor André, aula 1 de... Eu vou colocar mais coisas aqui, ó. Então, eu vou pegar e vou colocar... Repetir isso aqui embaixo, ó. Só que eu vou, já de cara, usar em vez de H1, vou usar o H3 para vocês perceberem a diferença. Minha Uberaba. Eu moro em Uberaba há mais de 25 anos e gosto muito da minha... Não é minha é quando nasceu, eu gosto muito da cidade. Iriri, Pororó. Beleza, então o que eu tenho? Um título grande, um parágrafo, um título um pouco menor, outro parágrafo. Salvar arquivo. Arquivo salvo. Como é que o internauta pode ter acesso a essa minha página HTML? Simples. Quando ele for entrar no meu site, que aqui é prof, meu usuário é prof, correto? O meu usuário é prof. Então, só um segundo. Tá, então, meu usuário é prof. Então, o cara lá na internet tem que entrar em prof.sqlweb.com.br, que é
onde ele cai dentro daquela minha pasta pública HTML. Se eu der um Enter aqui, o que acontece? Não aparece nada. Por quê? Se você olhar aqui no meu gerenciador de arquivos, dentro de público HTML, o que tem? Nada. Tem 4 pastas. Não tem nenhum arquivo. Tá, então se ele entrar dentro do prof.sqlweb.com.br /es/ ele vai entrar dentro daquela pasta ES que eu criei. Mas continua não aparecendo nada. Por quê? Porque ele teria que digitar o arquivo p1.html. Então, se ele digitar aqui, ó, p1.html, o internauta consegue ver aquela página que eu comecei a criar. Que não tem nada de muito especial. Mas, esses códigos HTML que eu programei aqui, simplesmente mostram para o usuário o FTM CFOR CTIT como título da página. Vocês viram essa informação aqui em algum lugar? Olha a aba do browser. O FTM CFOR CTIT. Então, agora você sabe onde é que aparece isso aqui lá no browser para o internauta, ó. Certo? Esse title do cabeçalho HTML, o que o browser faz quando ele recebe isso? Ele dá como título da aba do browser. E isso aqui é o texto que eu pedi para mostrar. Veja que o H1 é grande, o H3 é um pouco menor. E aí tem aqui parágrafo e parágrafo. Certo? Deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar de interessante. Então, na realidade, o objetivo desse primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês é que vocês entendam como que é a estrutura de uma página HTML. Sempre será HTML/HTML dividido em 2 partes, 2 pedaços. O cabeçalho e o corpo da página HTML. Agora, dentro de cada um desses 2, dá para fazer um mundo de coisas que a gente vai aprender um pouquinho. Deixa eu dar mais uma passada aqui, só para a gente ver o que mais que tem de relevante que a gente pode fazer na aula de hoje. Aqui ele está falando dos navegadores web, Chrome, Edge, Firefox, Safari, etc. Lembra quando eu falei para vocês da W3? Esse consórcio da W3 que especifica como que vai funcionar esse HTML. Por que é um consórcio das maiores empresas? Porque eles têm que definir como é que é o HTML, porque eles constroem o browser. O Google Chrome é da Google. O Google, quando foi programar o algoritmo que vai fazer o Google Chrome funcionar, ela precisava entender como é que é a regra do HTML para o Google Chrome conseguir interpretar isso. E assim, a Mozilla lá com o Firefox, a Microsoft está com o Edge ainda, já tentou inventar outro menos pior. Não, é o Edge, é o último? Eu sou da época do Internet Explorer. Eu acho que a última tentativa é o Edge, né? Tá. Aí, não, mas aí é o buscador, né? Bom, então, por isso que esse consórcio estabelece como é que esse troço funciona, para depois que todos possam desenvolver. Aqui ele está explicando o que eu acabei de explicar para vocês, hein? Da estrutura da página, tá vendo? HTML, cabeçalho, corpo. Aí tem a história do HTML, né? Para quem tiver curiosidade, ele começou em 89. Hã? Como assim um arquivo lá dentro? Jogando um arquivo lá dentro quando você está pensando. Onde você viu isso? Você viu aqui ou você está tudo... Ah, entendi. Como eu não entendi como jogar um arquivo lá dentro. Não entendi o que você está querendo dizer com isso. Ah, sim. Aí o que acontece? Por exemplo, se eu colocar um arquivo .zip ou um arquivo que não seja função do browser abrir, ele dá a opção, ele faz download automático. Então, por exemplo, quando vocês acessam o PDF, que eu disponibilizo as atividades para vocês, o Google Chrome abre. Por quê? Porque ele tem capacidade de abrir PDF. Ele tem essa capacidade de mostrar o conteúdo do PDF. Agora, se for um arquivo diferente, ele vai dar a opção de download. Aliás, mais para frente nessa disciplina, a gente vai aprender como que eu coloco um arquivo para download. Tá? A gente tem uma forma de especificar isso dentro de uma página HTML.
Então, aqui é mostrando o HTML, ó, 1995 era o 2.0, depois veio 3.2, e hoje já está no 5.2, 5.2, que é da versão de 2017, que é a recomendação. Então, editores. Editor, cada um escolhe o que você preferir, tá? Pode ser um simples editor de texto, bloco de notas, um Notepad++. Por quê? Porque eu posso digitar esse arquivo HTML no padrão texto no meu computador e depois subir lá para o data center. Opcionalmente, eu prefiro já digitar direto lá, porque eu salvo e já testo. Mas você pode fazer o arquivo no computador e depois usar a opção de fazer o upload. Você pega o arquivo do computador e sobe para a sua área, lá nas suas pastas do data center, tá? Aí está citando aqui alguns editores. Ó, bloco de notas. Aí aqui é o básico. O básico do básico é o que a gente está fazendo agora, que é o mesmo exemplo, que a gente já copiou e colou lá, tá? Então, já expliquei isso aqui. Aqui ele está falando do H1, H2, H3. Que eu já coloquei lá exemplo, né? Coloquei o H1, coloquei o H3. Então, a link, eu não vou falar de link agora não, porque tem link lá na frente, tá? Mas, ó, tem código para mim fazer link. O que é link? É onde o cara clica e vai para outro lugar. Como é que eu coloco uma imagem? Então, tem a instrução HTML de como coloco a imagem. E assim sucessivamente, tá? Aí a gente começa nos elementos. Aí é onde ele explicou que tem as tags, né? Como é que funciona as tags, ó. Tá explicando mais uma vez como é que é os elementos de uma página, o corpo da página. Porque tudo a gente já passou, tá? Aqui não tem... Ah, isso aqui é interessante. Deixa eu ver se eu já vou falar disso agora. Não, vou falar disso agora não. Tá, vamos para o próximo, que são os atributos. Deixa eu ver o que tem atributos. Tá, para encerrar a aula de hoje... Nossa, já são 4h20. Não, não vou colocar isso aqui, não. Vou deixar... Me lembre que na próxima aula a gente começa aqui, tá? Atributos HTML, ok? Nós vamos encerrar a aula de hoje com essa atividade aqui, ó, que eu vou colocar só mais... Vou copiar isso aqui e vou colocar só mais um parágrafo que vai estar no H. Então, se eu for diminuir muito esse H aqui, ele vai acabar sumindo. Vou pôr H5. E com um parágrafo também. E músicas. Atirei o pau no gato, mas, é mais ou mais? Mas o gato não morreu. Não pode. Coitado, a Associação Internacional dos Gatos não aceita essa música. Tá, então, beleza, atualizou aqui, ó. Aí o que acontece? O internauta, para ele pegar a página p1.html na sua nova versão, ele tem que clicar no botão atualizar. Porque o que vai acontecer? O browser vai lá no servidor, pegar esse arquivo de novo e trazer para o internauta. Clicou, apareceu. Ó. Certo? Então, qual que é a missão de vocês para a aula de hoje? E não precisa me mostrar hoje, pode mostrar na próxima aula. Aliás, eu tenho acesso, se eu sei o usuário de vocês, não sei. Se eu, no lugar do prof, se eu trocar aqui para D0 e der Enter, eu vou acessar essa página sua. Certo? Então nem precisa me chamar para mostrar isso. Se ficou pronto, avisa que ficou pronto. Me fala qual que é o usuário, eu venho aqui e acesso e vejo. Qual que é a dúvida? Qual código? Esse aqui? Ah, o H5, né? Ele vai de 1 a 6. Eu acho que a gente ainda vai falar dele mais especificamente aqui na frente, nos tópicos, tá? Mas ele é um título, né? O H, ele é uma tag que cria um título e vai de 1 a 6. O 1 é o maior e o 6 é o menor. No tamanho da letra, tá? Então, ó, H1, H3, H5. Você viu que foi só diminuindo, né? Deixa eu voltar aqui para o meu. Ó, os 1, 3,
e o 5. Foi diminuindo. Mas a gente vai aprender depois que dá para, no código, dá para colocar fonte, escolher letra, escolher tamanho, dá para fazer um monte de coisa. Então, a atividade de vocês hoje é só criar esse arquivo P1HTML na conta de vocês. Criem também todo mundo na mesma pasta ES, para facilitar para mim na hora que eu for conferir as atividades de vocês. Certo? Dúvidas? Encerramos aqui, então.